Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Estamos de volta para a segunda parte deste episódio número 15. Nós vamos apresentar um modelo de precificação especialmente desenvolvido para serviços de engenharia. Esse modelo é um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado, um pouco mais sofisticado, mas com certeza corrige algumas distorções presentes nos modelos mais tradicionais. Então não saia daí e seja bem-vindo à segunda parte do episódio número 15 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. A precificação de serviços nunca é o primeiro assunto de nenhum projeto de gestão de negócios. E não é por acaso. É porque a precificação é a prática mais sofisticada da gestão de serviços, seja de que natureza for, inclusive serviços de engenharia. Significa que precificar o seu serviço implica conhecer, dominar a gestão do seu escritório. Agora eu vou apresentar um modelo de precificação que eu desenvolvi nos meus cursos e que foi publicado pela primeira vez no livro Administração do Escritório em 2012. Esse modelo de precificação é bastante elaborado e exige do profissional o domínio de conhecimentos, de conceitos, de ferramentas e dos pressupostos que a gente viu na primeira parte desse episódio. Para utilizar esse modelo, o engenheiro precisa conhecer o seu produto, conhecer os seus custos, conhecer os seus clientes e conhecer a destinação do seu produto nas mãos do cliente. Precisa ainda conhecer o universo no qual o seu produto está inserido, o universo do seu negócio. Entender o seu negócio e entender as características da cadeia de produção na qual o seu escritório está inserido dá a você um poder inimaginável. E o Sun Tzu, autor do consagrado livro A Arte da Guerra, já dizia isso há milhares de anos, e ele tinha toda a razão. Eu vou listar aqui alguns desses elementos importantes que precisam ser conhecidos, dominados pelo profissional, para que o modelo de precificação possa ser aplicado. Primeiro, o profissional precisa conhecer o custo da estrutura do seu escritório, os custos materiais e os custos imateriais, que a gente já tratou aqui como custos invisíveis. Segundo, o profissional precisa entender claramente quais são os produtos disponibilizados pelo seu escritório, qual o escopo de cada um desses produtos, quais os elementos que podem ser incluídos ou excluídos de cada um desses produtos que o escritório disponibiliza ao mercado. Terceiro, o profissional precisa saber qual é a capacidade de produção do seu escritório. Quantos projetos ou quantos serviços ele consegue realizar numa determinada unidade de tempo, geralmente um mês. A capacidade produtiva de um escritório é resultante, ela não é pré-definida, ela é medida com base no desempenho do escritório. Então, o escritório precisa desenvolver uma série de práticas de sistematização e de controle do processo produtivo para poder obter a resposta a essa questão. Qual é a capacidade produtiva do escritório? Quarto, o profissional precisa saber também quanto é pago, qual é o valor despendido para os profissionais pela administração do escritório. A execução das tarefas de gerenciamento da produção, gerenciamento dos recursos humanos, do financeiro, do marketing, esses valores são pagos como prolabore ou como salários fixos. Quanto de despesa isso representa para o escritório? Essa informação é muito importante. Quinto, o profissional titular do escritório precisa saber também quanto é pago aos profissionais diretamente envolvidos na produção
do determinado trabalho. Esse valor aparecerá no custo direto de produção, seja de um projeto, seja de uma assessoria ou de uma consultoria. E, nesse caso, não importa que esse pagamento seja feito para um profissional interno, seja sócio, gerente ou eventualmente um empregado no escritório, ou para um profissional terceirizado. Seja como for, é um custo direto de produção. Sexto, naturalmente, o titular do escritório precisa saber qual é o custo fixo operacional. Quanto custa manter o escritório aberto do primeiro ao último dia do mês, tendo ou não tendo serviços contratados? E por último, sétimo, que é o mais simples e geralmente aquilo que todo mundo consegue entender com muito mais facilidade, o profissional precisa saber qual é o custo direto de produção para cada um dos serviços. Quanto custa produzir um projeto, uma assessoria ou uma consultoria, além daqueles custos que já estão diluídos nos custos mencionados anteriormente. Aqueles custos que só aparecem porque existe um trabalho para ser realizado, um serviço para ser entregue e, naturalmente, uma remuneração para ser recebida. Essas questões todas, do 1 ao 7, precisam ser conhecidas, precisam ser dominadas. Em outras palavras, precificar com qualidade, precificar de forma mais elaborada, mais eficiente, mais eficaz, exige domínio de práticas de gestão do seu escritório. Conhecendo todas essas coisas ditas aqui, tendo todas essas informações, é possível utilizar esta fórmula para chegar ao preço de cada um dos produtos que o seu escritório disponibiliza ao mercado. Nesta fórmula, o P significa o preço a ser cobrado pelos serviços a ser disponibilizados ao mercado. Essa fórmula, num primeiro momento, parece muito elaborada, muito grande, muito complexa, mas acredite, não é nem complexa nem difícil. As 4 primeiras parcelas dessa fórmula referem-se aos custos do escritório. A gente vai dar uma olhada em cada uma dessas 4 parcelas, mas no conjunto são os custos. Simples assim. A última parcela dessa fórmula representa os impostos. Impostos diretamente ligados à nota fiscal ou qualquer outra forma de comprovante de recebimento que você emite quando realiza um trabalho. E esse valor também é simples de ser obtido porque o seu contador informa isso para você. E temos um elemento estranho na fórmula que é um multiplicador que expressa os diferenciais competitivos que o seu escritório tem. Este fator D tem a ver com o pressuposto da precificação baseada em valor do produto, que a gente já viu antes. E é por isso que ele aparece aí. Nós vamos dar uma olhada geral na fórmula. O primeiro item, C1 sobre 180 vezes NM, corresponde à contribuição do custo da estrutura do escritório para o preço daquele serviço que está sendo precificado. O segundo item, C2 sobre NX, é a contribuição do custo de desenvolvimento do produto. Esta talvez seja a única parcela realmente mais complicadinha de entender, mas já chegaremos lá. O terceiro item, C3 sobre NM, refere-se à contribuição do custo fixo operacional para o preço do serviço. E o quarto item, C4, é a contribuição óbvia do custo direto de produção. Temos aí o custo do produto dividido em 4 importantes contribuições. O fator D reflete o impacto que os diferenciais competitivos do seu produto têm sobre o preço. E, finalmente, este último item representa, na fórmula, os impostos diretos, ou seja, impostos sobre a nota fiscal emitida. É importante dizer que, neste modelo, a fórmula é utilizada para construir uma tabela de preços. Isso quer dizer que utilizaremos a fórmula para cada um dos produtos disponíveis no portfólio do escritório. E, claro, de tempos em tempos, os valores precisam ser revistos. Então, vamos aos itens da fórmula. Como já foi dito, o primeiro deles refere-se à contribuição que o custo da estrutura do escritório tem para o custo de cada um dos serviços fornecidos. C1, portanto, é o custo da estrutura do escritório. E no caso, nós estamos nos referindo ao custo visível,
aquele custo material da estrutura do escritório. Na descrição desse vídeo você vai encontrar links para 3 planilhas que vão permitir que você faça o cálculo do custo da estrutura, do custo fixo operacional e do custo direto de produção. Então, esses números serão encontrados com mais facilidade por você. E o NM, que não é Newton por metro, é o número provável de serviços semelhantes a esse que está sendo precificado e que pode ser realizado pelo seu escritório durante um mês. Esta informação sai lá da capacidade produtiva do seu escritório. É, portanto, resultado do registro, controle e gestão da produtividade do seu escritório. O NM é a capacidade produtiva do escritório vinculada a este produto. E o que é o 180? 180 aqui é o número estimado de meses. No caso, são 15 anos. É o tempo que o escritório precisa para ser totalmente reposto. Esse levantamento foi feito junto a dezenas de escritórios de engenharia no Brasil inteiro por mim durante os meus cursos e consultorias. E a conclusão a que se chegou é que o tempo médio de reposição de tudo que você tem no seu escritório é de mais ou menos 15 anos, ou seja, 180 meses. Tem coisas que duram 20 anos, tem coisas que duram 25 anos, 30 anos, mas tem coisas que duram 2, 3 ou 4 anos. Na média, a cada 15 anos, você investe tudo de novo. É como se você montasse um escritório totalmente novo a cada 15 anos. É por isso que aparece esses 180, são 180 meses. Existem alguns escritórios que têm a prática de renovação do seu patrimônio físico muito mais frequente. Então você deve fazer uma análise particularizada. Se chegar à conclusão de que o seu escritório é totalmente renovado a cada 8 anos, ou cada 6 ou 10, você muda esse número aí que aparece no lugar do 180. Uma vez que você entendeu o que esse 180 significa, você pode mexer com ele à vontade. Observe a lógica matemática desse item. O custo total da estrutura do escritório é dividido pelo período de 180 meses. Significa que todos os meses, 1/180 desse valor deve ser coberto pelos serviços que foram contratados naquele mês. Então você divide esta pequena parcela pelo número de serviços que o escritório faz no mês. E pronto, é a contribuição do custo da estrutura do escritório para o preço total do serviço que está sendo considerado. O segundo item da nossa fórmula é a contribuição para o preço do custo de aprender a fazer um determinado trabalho. É o custo de fazer aquele trabalho pela primeira vez. É interessante observar que, geralmente, esse C2 sobre NX é igual a 0. A gente vai explicar isso. C2 é quanto custa fazer o trabalho pela primeira vez. Eventualmente, você pode ser contratado para fazer um trabalho que nunca fez antes. E você precisa investir algum tempo, dinheiro e outros recursos para aprender a fazer aquele trabalho antes de entregar para o seu cliente. Se você tem de comprar livros, fazer viagens, aprender a lidar com software novo, com determinadas ferramentas, então geralmente fazer um trabalho pela primeira vez demora mais tempo e tem um custo maior. Mas C2 é considerado igual a 0 quando o serviço que está sendo precificado é algo que você aprendeu durante o tempo da faculdade, ou que você aprendeu nos anos anteriores, com a sua experiência profissional. Via de regra, para qualquer coisa que você já sabe fazer, ou qualquer coisa que você tenha aprendido há mais de um ano, você pode considerar C2 igual a 0. Se o trabalho que está sendo precificado for único, só aquele cliente vai se beneficiar do trabalho que você vai fazer, evidentemente, este cliente precisa pagar pelo custo de fazer o trabalho pela primeira vez. Uma vez que você está aprendendo a fazer aquilo para atender apenas um cliente. Na academia a gente chama isso de trabalho ad hoc, uma expressão em latim que significa para esta finalidade, especificamente para isto. O NX é o número provável de vezes que você vai repetir esse trabalho num prazo médio de um ano e meio.
Então veja bem, se você tem a previsão de fazer novamente aquele trabalho para outros clientes nos próximos 2 anos, para outros 10, 12, 14 clientes, o que nós temos aí é um NX grande. Significa que C2, não importa quanto seja, dividido por NX, tende a ser 0. É por isso que C2 sobre NX, via de regra, é 0. Ou porque C2 é 0, ou porque NX é muito grande. Na terceira parcela dessa fórmula, C3 refere-se ao custo fixo operacional. Bem mais fácil de entender. E de onde é que nós temos essa informação? Da tabela dos custos de manutenção do escritório, cujo link já está na descrição do vídeo, como eu falei antes. E do controle natural do custo fixo operacional que você tem no seu escritório. E o NM? É o mesmo NM da primeira parcela, ou seja, o número de produtos semelhantes a este que o seu escritório é capaz de produzir durante um mês. Em outras palavras, NM reflete a capacidade de produção do seu escritório. Então, C3 sobre NM é a terceira parcela da nossa fórmula. E a quarta parcela, C4, é mais simples ainda. É o custo direto de produção. É o custo mais visível, mais fácil de ser identificado e o mais fácil de ser controlado. É o conjunto de todos os custos que só existem porque existe um serviço a ser realizado. Portanto, um contrato, um cliente, um faturamento correspondente. Se o contrato não existir, esses custos também não irão ocorrer. Portanto, nós temos aqui os primeiros 4 itens da fórmula representando os custos. Se você fizesse precificação baseada apenas em custos, você teria sua fórmula apenas com este conjunto de parcelas. Agora nós vamos passar direto para o último elemento da nossa fórmula, porque ele também é muito simples, muito fácil de ser entendido. Este IMP é de imposto. É a carga tributária que incide sobre a nota fiscal ou qualquer outra forma de recibo que você entrega, que você emite para o seu cliente. É uma informação que você vai obter diretamente do seu contador. Você não tem que fazer nenhuma conta. Você tem de perguntar para o contador qual é a carga tributária que incide sobre a nota fiscal que o meu escritório emite. Pronto. Ele vai te dar um número. Ele vai te dizer 14,5 e você vai colocar esse número aí na forma centesimal com 3 casas depois da vírgula, como 0,145 para o 14,5%, por exemplo. Se ele disser é 6,8%, aí você coloca 0,068 e assim por diante. E aí voltamos para esse item aí do meio da fórmula. O fator D. Ele é que realmente vai impactar na precificação do seu serviço. O fator D é um multiplicador que expressa os diferenciais competitivos de cada um dos seus produtos. Ele representa o quanto os seus clientes estão dispostos a pagar para o seu escritório ou para você, além do que são os seus custos naturais, calculados na primeira parte dessa fórmula. Então, se os seus custos totais, mais os impostos, for igual a 10 mil, e você estabelece o seu preço em 12 mil, e os clientes aceitam pagar, significa que os clientes estão pagando 20% acima dos seus custos. O seu fator D é igual a 1,2. Observe que o fator D é determinado quando o cliente se dispõe a pagar. Se você colocar o preço de 15 mil, portanto, seria um fator D igual a 1,5. E o cliente paga, significa que o seu fator D é, de fato, igual a 1,5. Agora, se você coloca 1,5, tenta cobrar 15 mil por um trabalho que custa 10, e o cliente não paga, e você não encontra outros clientes que contratem por esse preço, então o seu fator D definitivamente não é 1,5. Se você baixar o preço para 13 mil, e isso fizer com que os seus clientes aceitem o preço, isso significa que o seu fator D não é 1,5 e sim 1,3. Em outras palavras, o fator D não é pré-determinado. Você estabelece o preço e avalia se os clientes estão dispostos a pagar por aquilo. E você descobre qual é o seu fator D.
À medida que você vai aumentando os seus diferenciais competitivos, aumentando a sua reputação, a sua credibilidade, o valor da sua marca pessoal e o valor da marca empresarial do seu escritório, o seu fator D tende a crescer cada vez mais. Pode chegar a 1,8, 2, 2,5, 3. E quando o fator D passa de 3, e há casos de escritórios em que o fator D é 8, 9, 10, o custo deixa de ser importante para a precificação. Porque a única coisa que importa é o valor que o produto tem para o cliente. Então, para um trabalho cujo valor percebido pelo cliente é muito grande, muito alto, os custos não têm importância para o processo de precificação. Observe que você continua tendo que registrar e controlar os seus custos, porque eles têm uma importância muito grande também para a gestão financeira do seu escritório. Mas na hora de precificar, os custos deixam de ser importantes. E a única coisa que realmente importa é o fator D. É o fator determinante, apesar de D não ser de determinante. O D é de diferencial competitivo. Então, utilize essa fórmula para determinar o preço a ser cobrado aos seus clientes enquanto o seu fator D estiver abaixo de 2. Invista na diferenciação competitiva, invista na geração de valor para o seu cliente. Aí você nunca mais terá de se preocupar com os seus custos na hora de precificar o seu trabalho. Mão na massa para esse vídeo. Na descrição desse vídeo você vai encontrar links para as seguintes planilhas. Primeiro, a planilha dos custos de instalação de um escritório, onde você vai poder calcular quanto custa a estrutura material e imaterial do seu escritório. Uma segunda planilha de custos de manutenção de um escritório, onde você vai poder calcular o custo fixo operacional do seu escritório. Uma terceira planilha dos custos diretos de produção, com a qual você vai poder relacionar todos os custos de cada um dos serviços que são disponibilizados pelo seu escritório. E por fim, uma planilha de cálculo de precificação, de acordo com a fórmula apresentada aqui nesse vídeo. Com ela você vai poder fazer simulação utilizando os valores obtidos nas planilhas anteriores e os levantamentos do controle financeiro e de produtividade do seu escritório. Divirta-se e defina com mais segurança os preços dos seus serviços. No próximo episódio, o episódio número 16, nós vamos tratar de outro tema importante e que é também uma habilidade que os profissionais recém-formados precisam desenvolver. Nós vamos falar dos desafios do trabalho em equipe. Como já vimos lá no episódio 8, a capacidade de liderança do profissional de engenharia ou de agronomia está diretamente relacionada com o desempenho das equipes comandadas. Você não pode perder essa conversa. Até lá!